Boa noite, pessoal, bem-vindos. Nossos alunos, em primeiro lugar, nossos alunos da Faculdade Sapiens, todos bem-vindos. Estou vendo a professora Marta também, professor Eduardo, nosso professor de TGP, Marta, nossa professora de Constitucional, vários alunos. Boa noite, professor. Tudo bom, professor Moisés? Boa noite, Mara. Agora apareceu. Que bom, Tudo obrigada bom, pelo Mara? convite. Agradeço o convite Tá aí da tremendo um pouquinho SAP. de imagem, deve estar carregando. Boa noite novamente. Tomara que agora dê certo. Acho que agora foi, Mara. Tá um pouco ainda oscilando, né? Aham, mas melhorou bastante. A Ai, que Marta está bom. escrevendo aí. Isso. Eu vou desativar os comentários agora. Daqui a pouco eu volto os comentários. Mara, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Agradeço aí a querida faculdade pelo convite para encerrar. Nossa, que honra encerrar essa semana jurídica da Faculdade Sapiens. E com um tema, infelizmente, tão atual, né, professor? Aham. Eu tava, antes de você entrar, Mara, exatamente falando isso, né, dos professores que palestraram nos outros 4 dias, e todos professores muito, muito conhecidos, assim, e alguns amigos, né? No caso, por exemplo, terça foi o Sérgio William, que é um Aham. amigo, colega pessoal. O Túlio acabou de mandar um WhatsApp aqui que está muito bom, porque para mim está travando um pouquinho, mas ele disse que está vendo bem, então se eles estão vendo bem, está ótimo. É, Um e abraço assim, ao Túlio. nós aqui também, nós temos professores amigos nossos que por nossa localização geográfica, estamos mais distante, mas que falamos de temas tão bons quanto nossos colegas de fora. E o Sérgio é uma das maiores autoridades nacionais sobre o sistema penitenciário que palestrou terça-feira. E você, Verdade. Mário, eu estava comentando agorinha, até fiz uma no meu Instagram, né? Que além de toda a capacidade técnica que tem desse assunto, como você disse, é um assunto atual, e eu sei o quanto você também é apaixonada por esse tema. E aí é melhor ainda, a pessoa tem todo o conhecimento, ainda tem uma paixão pelo tema, e por isso que eu acho que nossa palestra tem tudo para ser muito bacana para aqueles que ouvem. E a Mara Célia, para quem não conhece, doutora Mara Célia Oliveira, conhecida como Mara, pode chamar Mara, né, Mara? Com certeza. É melhor. A doutora Maracélia, que é uma colega professora, nós somos colegas juntos de pós-graduação, né, Mara? Damos aula para a mesma instituição na pós-graduação de Direito Penal e de Processo Penal, junto com o Túlio, que está aí assistindo a gente, que é nosso professor também de pós-graduação. Então, nós, alguns aí, amigos da área penal, que gostamos da área penal, e temos essa paixão em comum pelo tema da legislação envolvendo violência doméstica. Eu, particularmente, acho que comentei até contigo, seria minha tese de doutorado, mas como eu tinha alguns colegas que já queriam falar sobre esse tema, eu acabei deixando para lá para não entrar no mesmo tempo e tentar contribuir em outra área. Eu acabei indo para a legislação mineral em terra indígena. Mas essa questão da Lei Maria da Penha é um tema interessantíssimo e eu gosto de a gente falar sobre isso, Mara, eu sempre digo, porque eu acho que isso nós fazemos nossa função social de operador do direito. Nós falarmos desse tema, nós estamos falando não só juridicamente, mas de um tema com uma relevância social e às vezes pessoas que estão nos assistindo, nós estamos ajudando, não só elas ou pessoas que elas conhecem. Então, por isso que eu gosto muito. Estava até com meus alunos da Sapiens, com certeza estão pensando isso. Esse professor gosta muito de Maria da Penha, porque na semana inicial do nosso curso de Direito no começo do ano, nós fizemos 5 palestras e uma foi Maria da Penha também. Na ocasião, quem palestrou para a gente foi o Everton Aguiar, ex-procurador-geral do MP. Oi, Gente, Mara. mas que difícil hoje, hein? Mara, agora começou melhor. Tua imagem não está nem tremendo mais. Tomara, né? Eu Tomara. Tô até com desativei. Eu rodei aqui em casa, fiz todo mundo desligar notebook, WhatsApp, fiz todo mundo desativar. Agora tá só o meu celular. Até meu notebook eu desativei agora. Então, acho que minha conexão vai melhorar.
Vamos ver. Mas pode ser a minha também aqui, viu, professor? E eu estou mais Ó, tranquila, porque enquanto a gente está aqui, eu estava vendo a Aisla, a presidente da Abracrim, a querida Aisla, e ela está também todo o tempo tentando entrar, e o que demonstra também que às vezes também é o número de lives no horário, que olha, também tá dá todo esse mundo falando que agora tá congestiona. ótimo. O Túlio falou que tá Obrigada, perfeito. gente. Chegou o Christian, professor nosso também, Christian Ito, professor nosso da Sapiens. O Então Denilson, minha tá. querida amiga. Então, continuando, gente, onde eu parei, ainda bem que eu lembrei pelo menos onde eu parei. A gente estava falando um pouco aqui da natureza da Lei Maria da Penha, dizendo que, ao contrário do que a gente pensa, do que muita gente divulga, ela não é uma lei que trata. Aí, o Túlio, querido, obrigada. Ela não é uma Vamos lei que embora, tá tudo trata certo. efetivamente da matéria do Túlio, de direito penal. Tanto é que o primeiro crime efetivamente definido na lei da Lei Maria da Penha vem em 2018, salvo engano, em abril de 2018, quando então o legislador passou a definir como crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. Qual é o efeito prático disso? Então, você sabia que o seu vizinho aí da sua casa tinha uma medida protetiva de afastamento da vítima, que é a vizinha da sua casa, e você vê o seu vizinho indo para lá. Qual a consequência disso? Você, como diz o nosso Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante delito. Então, você não precisa esperar a polícia, você pode prender em flagrante delito aquele que descumpre. Mas veja, foi o primeiro fato típico efetivamente definido na Lei Maria da Penha. Antes disso, ela trazia realmente alterações, né, professor Moisés, no Código Penal, mas também no Código de Processo Penal. Ela é bem heterogênea porque ela também traz, a Maria da Penha, a lei ela também possibilita ações no campo civil. Né? Hoje, inclusive, quando eu estava convidando os amigos a participarem aqui da live, eu falei de um exemplo que não é incomum, que é requerer a medida protetiva de urgência para o juiz, pedindo para que sejam tornados indisponíveis os bens, quer dizer, né, para que sejam tornados indisponíveis os bens enquanto se resolve a partilha na vara de família competente. Então, você vê ali que a Lei Maria da Penha dá ao juiz uma possibilidade de dar várias. Ela traz um rol meramente exemplificativo, ela traz um poder geral de cautela do juiz para que ele analise naquele fato concreto qual seria uma medida para se efetivar realmente os direitos daquela mulher que tem sido vítima. E a outra coisa bem interessante, e acho que já é de todos conhecido, é que a violência física é só uma das espécies de violência doméstica, sendo ela a violência mais, eu diria assim, aquela mais manifesta, né? Mas ao lado dela existe a violência psicológica, que é uma violência que traz à mulher ela perturba o pleno desenvolvimento, como diz a lei, controla a sua ação, os comportamentos, traz uma crença de que a mulher não consegue sair daquele ambiente, ela ridiculariza, diminui a autoestima da mulher, de que ela não consegue sair daquela relação abusiva. Não dá para se dizer que é no mesmo patamar, mas a violência psicológica ela traz efeitos danosos de uma magnitude ou, se não igual, pelo menos quase igual à da violência física, porque não raras vezes há notícias também de mulheres que cometem suicídio porque elas não conseguem sair, elas não conseguem ter forças para sair daquela relação. E aí nós temos também a violência patrimonial, que é exatamente a supressão, a dilapidação, a destruição, a ocultação do patrimônio da vítima, né? E aí vem aquela medida protetiva de urgência que o juiz pode aplicar, que é para garantir o patrimônio daquela mulher, e a violência moral, que é os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Né? Difamação, a calúnia, imputar alguém fato tipificado como crime, a difamação, imputar alguém fato diverso de crime, mas que também constrange,
E a injúria, que a gente pode falar em um lugar bem comum, é o xingamento em geral, né? E é interessante, professor, que se a gente analisar a Lei Maria da Penha, que é de 2006, ela passou por sucessivas reformas, o que demonstra a necessidade de adequação para a aplicação desse direito de proteção. Lembrando sempre que ela é uma lei protetiva. E é como se nós sempre estivéssemos um passo atrás da violência que abate as mulheres brasileiras. E uma demonstração disso, quando a lei veio, ela já trazia ali uma previsão de prisão preventiva para os casos de violência doméstica. Quando a gente teve a grande reforma de 2011, que estabeleceu ali, o professor sabe bem disso, em 2011 a nossa reforma do processo penal, que incidiu sobre as prisões, criando medidas cautelares sucedâneas à prisão. Você tinha apenas a prisão preventiva como única medida cautelar dentro do processo penal brasileiro, que era um absurdo, você já aplicava aquilo que seria mais grave. E a partir de 2011 nascem as medidas cautelares ali do 319. E quando veio essa reforma, uma das lógicas do sistema criado pela Lei Maria da Penha, aliás, pelo legislador, melhor dizendo, uma das lógicas foi dizer que não haveria prisão preventiva para crimes cuja pena não ultrapassasse, a pena abstratamente definida em lei, não fosse menor que 4 anos. Numa lógica, né, realmente uma interpretação lógico-sistemática do Código de Processo Penal, a luz do Código Penal, que no artigo 44, sempre, a partir da década de 90, passou a prever que todo crime, quando o juiz aplicar a pena, se ele não for um crime mediante violência ou grave ameaça, né, a pena de 4 anos, se for um crime de até 4 anos, o juiz pode converter a pena privativa de direitos. Então, em 2011, a reforma do CPP passa a dizer que não se cabe mais prisão preventiva para crimes medianos, né, de até 4 anos. E a reforma tentou passar nesse sentido, e aqui eu quero fazer eu sempre faço essa informação, citar a grandiosidade da professora Alice Bianchini, que para mim é uma das maiores autoridades no Brasil sobre Maria da Penha. Foi uma participação da Alice Bianchini lá no projeto de reforma de 2011, que conseguiu manter ali um inciso dizendo que para a violência doméstica manteria a possibilidade da prisão preventiva, ainda que o crime fosse menor que 4 anos. Mas a Lei Maria da Penha não prevê só, né? Isso aí foi só uma quase mudança que a Alice Bianchini conseguiu ali, participando da reforma de 2011, conseguiu manter. A Lei Maria da Penha propõe, por exemplo, eu quero fazer essa referência, no artigo 17, que é vedada a aplicação de penas de cesta básica, prestação pecuniária. Novamente, tem o artigo 44 prevendo que se o crime for de até 4 anos, quando o juiz aplica a pena, né? A sentença aplicar uma punição de até 4 anos, é possível a conversão em restritiva de direitos, mas a Maria da Penha diz claramente a lei, não vai ser admitido nos casos de violência doméstica. Também, isso no artigo 17, o artigo 41 ratifica, ou seja, qualquer que seja, ainda que seja definido como crime de menor potencial ofensivo, também não vai ser possível a aplicação dos institutos despenalizadores da lei dos juizados especiais, da 9.099. A suspensão condicional do processo, a transação penal não são admitidas para os crimes em que são cometidos dentro da coabitação pela relação de marido, mulher, namorado, namorada, amantes, companheiros, enfim, na relação com ideia de violência doméstica. Então, você vê realmente qual seria a ratio legis, né? O que pretende o legislador com essas previsões? Pretende, né, professor? Ele entende, o legislador,
que, de novo, a gente está sempre um passo atrás, que todas as medidas de proteção que se deem às mulheres, ainda assim o Brasil mantém um índice gigante de mulheres morrendo. Então, assim, evita-se, porque imagina, você tem uma situação de violência doméstica e vem aquilo, as lesões recíprocas, na verdade, muitas vezes as marcas da mulher são de marcas de defesa, mas ok, lesões recíprocas, você chega lá e aplica uma prestação de serviço à comunidade, ou você converte converte em cesta básica, né? Só que aí você retorna, aquela mulher vai voltar para o lar, ou ela sai do lar em busca de um abrigo em outro lugar, e esse homem está solto e comete o crime. Ah, mas isso pode acontecer de qualquer forma, né? Existem os homicídios, eles acontecem, nós sabemos de vários homicídios. Bom, isso eu sempre costumo falar, professor Moisés, toda vez que alguém quer menoscabar a importância que deve ter a legislação de salvaguarda da mulher, eu peço para fazer uma pesquisa no Google e colocar lá, mulher é assassinada, e espere o Google completar para você, né? O complemento é, morre pelo marido, morre pelo namorado, morre pelo ex-companheiro. Ao passo que quando a gente coloca homem é assassinado, você vai ver, é assassinado em razão às vezes, de tráfico, às vezes numa briga de bar, enfim, por mil motivos. E a outra demonstração disso, e você falou que o professor e doutor Everton já esteve numa live participando e tratando, o Everton ele faz palestras maravilhosas sobre isso. Ele e a doutora Tânia Garcia, os dois promotores que atuam na vara de violência doméstica. E eles sempre dizem que aumentava, né? Porque agora em pandemia a gente não tem mais futebol. Mas aumentava consideravelmente o índice de registro de ocorrências policiais por violência doméstica aos domingos e às quartas-feiras, né? Então, assim, querer menoscabar a essência do porquê de tantos institutos protetivos da Maria da Penha é não compreender que sim, existe uma cultura que coloca a mulher numa situação de submissão e que muitas vezes há uma confusão às vezes até no subconsciente, eu não sei dizer, em se tratar a mulher como uma posse, algo que você tem posse. E a pandemia vem agravar essa situação, esses índices, primeiro, porque você tem uma coabitação ininterrupta, né? A partir de março, pelo menos a maioria das pessoas tiveram que ficar em casa. E aí você tem uma coabitação obrigatória em que as relações já ficam extremadas, você não tem aquele espaço, você não tem aquele período de distanciamento em que você respira, é um absurdo dizer isso. Ao lado disso, você tem a ansiedade com a diminuição dos postos de trabalho. O desemprego também resulta disso, né? Eu recentemente ouvi, inclusive, uma notícia seríssima fora do estado de Rondônia, de uma enfermeira que foi assassinada pelo marido, que estava desempregado, que não admitia ser mantido pela mulher. E aí a gente retorna. É ou não uma cultura efetivamente machista em que você sequer admite, o homem se sente reduzido se a mulher for a mantenedora do lar, né? Então existem todos os aspectos que pesam sobre os homens. E pesam sobre as mulheres também, porque não é só sobre os homens, é sobre as mulheres. Ao lado disso, você vem aí no campo da desigualdade, no campo geral, né, professor? E não só na questão da violência doméstica. A pandemia também estabelece a desigualdade pelo tempo em que você importa de mais atividades domésticas atribuídas à mulher. Já se tinham dados do próprio IBGE falando aí de 3 a 4 horas a mais de trabalho para as mulheres em razão da sobrecarga das atividades domésticas. Ao lado disso, você tem aí, né, até eu trouxe esses dados,
Eu tinha falado, inclusive, numa outra live. Olha só, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, 70% 70% dos profissionais que estão ali na linha de frente no combate à Covid-19 são mulheres, são médicas, enfermeiras, assistentes, auxiliares de enfermagem. Ao lado disso, segundo o IBGE, dados de 2018, fala que 92,2% apontam que a taxa de realização de trabalhos domésticos em 2018, as mulheres dedicam 21 horas para os trabalhos domésticos, enquanto homens dedicam 10 horas. E aí você coloca que também dados do IPEA, utilizando como base pesquisa do IBGE, essa de 2015, mostra que 40,4% dos arranjos familiares brasileiros são mantidos por mulheres. E aí a gente já trata de uma outra situação de desigualdade, né? Ao passo que arranjos familiares mantidos por homens são 3,7. Deixa eu fazer uma compreensão. Não são casamentos, mas mães solo, chamadas mães solo, são hoje 40,4% dos arranjos familiares brasileiros. Os pais solos são 3,7%. Então, você tem... Isso eu trago para que todos rememorem, né, professor Moisés? Quantas famílias nós conhecemos que o pai cuida sozinho dos filhos, né? E quantas famílias nós conhecemos que a mãe tem a sobrecarga de cuidar sozinha dos filhos? E aí, todos esses dados são para se demonstrar do porquê, isso da questão da desigualdade geral, e voltando aqui para a Lei Maria da Penha, né? Sobre as medidas protetivas de urgência da Maria da Penha. Eu falei agora há pouco, e à tarde eu tinha comentado, professor Moisés, que exatamente para se coibir a violência patrimonial, a dilapidação, por exemplo, do patrimônio comum, né, do casal, a mulher consegue sair e efetivamente decide separar, e aí, ou por vindita, ou muitas vezes porque o homem que quis se separar e constituir uma nova família, nada obsta que isso aconteça, não é nada, não tem problema, mas a questão é que a constituição da nova família deve salvaguardar os bens, o patrimônio comum criado naquela família anterior da qual a mulher fez parte. E para se evitar isso, eu dei um exemplo que tem sido muito mais comum de se determinar a disponibilidade, por exemplo, de animais lá no Idaron, ou seja, não pode haver a transferência de gado no Idaron. Esse é um exemplo. E a indisponibilidade dos bens em geral. Existe, inclusive, uma previsão nesse sentido, né, que é no artigo 24 da Lei Maria da Penha, que diz que para a proteção dos bens das sociedades, o juiz pode determinar liminarmente as seguintes medidas, além de outras, novamente, um poder geral de cautela que a lei dá ao magistrado, para que, no caso concreto, entregue uma tutela que torne possível, ao fim do processo, seja no campo da agressão física, a sobrevivência da mulher, seja no campo patrimonial, que ela resguarde também um patrimônio mínimo. Voltando à natureza da Maria da Penha, de compreensão de que ela não é uma norma repressiva, e sim uma norma protetiva. Como eu disse, só em 2018 a gente viu aí a previsão do primeiro fato típico, né, efetivamente previsto na Lei Maria da Penha. O que ela tinha antes eram reformas no Código Penal, por exemplo, atribuindo agravante ali no 61, quando uma lesão se dava, por exemplo, no campo doméstico. E vejam que as reformas que a Maria da Penha fez em 2006 no Código Penal, elas não eram apenas para mulheres, né, professor? Isso é bem relevante. Quando, por exemplo, o artigo 129, cria-se o parágrafo 9º do 129, ele não atribui apenas, o 129, só rememorando a todos, trata da lesão corporal, né? E quando a Maria da Penha vem aumentar a lesão corporal para os casos de violência doméstica e familiar, ela não atribui essencialmente no polo passivo não, como sujeito passivo do crime, como ofendido, como vítima do crime, apenas a mulher.
pode também ser o homem. Então, você veja, a Lei Maria da Penha, dentro dela, na sua origem, ela fez previsões de reforma no Código Penal, tanto na parte geral, no momento das agravantes, quanto na parte especial, ali no 129, para inserir um parágrafo lá, mas não necessariamente quando a mulher for vítima. Repito, o que efetivamente, o único crime que foi criado dentro da Lei Maria da Penha, crime que vem a definição e com a pena combinada, foi em 2018 com o descumprimento da medida protetiva. Porque é sempre bom pensar, o feminicídio não está na Maria da Penha. É uma reforma de 2015 do Código Penal que vem incluir um inciso no parágrafo 2º que trata das qualificadoras. Isso é uma construção. Primeiro começou como uma construção jurisprudencial, né, professor? Pelo seguinte, até o início, a década de 80 e até o início da década de 90, não era incomum a absolvição nos casos de homicídio, a absolvição do réu não a absolvição, também tinha casos de absolvição, né? Vamos colocar que também tinha casos de absolvição, mas era mais comum conseguir o réu persuadir o conselho de sentença para o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 121, parágrafo 1º, né? Que seria a honra, tinha até uma expressão que era muito comum naquela época utilizar, que era a honra, tinha uma expressão, eu não vou me recordar, professor. Mas veja só, quando o parágrafo 1º trata como uma causa de diminuição de pena, né, do 121, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, e estava dentro do contexto do valor social ou moral, dentro do valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena. Então, não era incomum haver, nos casos mais graves, até a absolvição no conselho de sentença, quando não o reconhecimento do privilégio do parágrafo 1º de ser suposto relevante valor moral sob violenta emoção para matar a mulher quando ele desconfia ou efetivamente sabe de um caso, por exemplo, de traição. Vou colocar um exemplo aqui. E ele, então, estaria ali agraciado com a redutora da pena do parágrafo 1º. Hoje, a partir de 2015, com a inclusão do feminicídio, nós temos o inciso 6º, atribuindo a qualificadora de caráter subjetivo, que vai conflitar com o privilégio, né? Que é a qualificadora de caráter subjetivo do inciso 6º, que diz matar alguém se o homicídio é cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Por que é importante a gente rememorar a diferença das circunstâncias de caráter objetivo e subjetivo? Porque as circunstâncias de caráter objetivo são aquelas que dizem respeito ao cometimento, né? Ao fato em si, ao cometimento do crime, como, por exemplo, o emprego de veneno, fogo, ou a traição emboscada, ou outro recurso que impossibilitou a defesa da vítima do inciso 4º do parágrafo 2º do 121. Agora, a partir de 2015, você tem não uma nova circunstância de caráter objetivo, mas uma de subjetivo, está na mente do réu. Então, se o réu agiu para matar a namorada que o deixou, para matar a mulher que o traiu, ou por qualquer circunstância no momento, porque eu lembro, o professor Moisés deve recordar disso. O saudoso professor Damásio dava muito esse exemplo de motivo fútil, e só para os que estão nos ouvindo, o motivo fútil abre, né? Não, abre não, inciso 2º das qualificadoras do 121, e ele dava um exemplo de motivo fútil quando o sujeito matava a mulher porque ela deixou queimar a panela de feijão. O senhor lembra disso, né? O professor Damásio usava esse exemplo. Hoje eu acho que não estaria mais na futilidade, né? Porque de novo, você tratar a mulher como alguém que está
Abaixo de você, e aí eu não acho que tem mais futilidade, é uma questão efetivamente de feminicídio. É uma questão de tratar a mulher como uma pessoa de direitos menores que os seus, né? É E assim, Mara, só hoje, para complementar pois isso, não, né? O Túlio fala uma coisa que é verdade. Até aquilo que você falou também, nós estamos sempre correndo atrás, né? Nós falamos em feminicídio recente, feminicídio lá como qualificador do homicídio, mas é uma vergonha, né? Feminicídio não ser um crime autônomo, né? É uma vergonha não ter o crime de feminicídio tipificado como autônomo. Ele é uma qualificadora do homicídio, assim como um monte de qualificadora que tem lá. E mesmo as conquistas que nós temos ainda são poucas, com toda a história que nós temos, né? É muito, a triste. gente está sempre um passo atrás. Aham. O interessante de pelo menos a gente ter a qualificadora, né, Moisés, lembrando dessa questão de ser uma qualificadora de natureza subjetiva, e só rememorando aos que nos assistem, subjetiva, porque está na cabeça do réu e não pelo meio de execução, é que existe jurisprudência do Supremo no sentido de que o homicídio qualificado, privilegiado qualificado, tira o rótulo de hediondo. O homicídio John. qualificado está no rol da Lei 8.072/90, que trata do crime hediondo. E o Supremo já havia entendido que muito mais, que entre aí, né, no conflito entre uma circunstância de caráter objetivo, a forma como foi cometido, e uma circunstância de caráter subjetivo, ou seja, a motivação para aquele delito, deveria prevalecer, então, a motivação, se foi uma motivação privilegiada, uma redutora de pena. Uhum. E aí você tirava o caráter da hediondez do camarada, como eu lembro que tinha, nesse sentido, vários júris no país em que o camarada conseguia um privilégio por matar a mulher porque ela traía ele, ou porque ele achou que traía. E agora, trazendo o feminicídio como uma qualificadora própria, uma qualificadora própria de caráter subjetivo, você então mantém a hediondez para esse crime. Você não mais tira o caráter de hediondez com todos os conceptários previstos na Lei 8.072 para o cidadão que é condenado por crime hediondo. Então, é uma diferença real, né? Mas como você disse, talvez não, teria acertado muito mais se tivesse um crime especificamente, mas pelo menos se evita as decisões, os veredictos teratológicos que nós víamos Brasil afora de privilégio